Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que o pessoal sempre pede, que é os 12 trabalhos de Hércules dentro desse contexto dos mitos heróicos. Minha ideia nesse vídeo agora, que a gente começa a falar desse assunto, é apresentar para vocês o contexto da história de Hércules, quem ele é, como ele nasce, né, coisas desse tipo, e a partir daí a gente fazer um vídeo para cada trabalho, para a gente poder analisar o simbolismo de cada uma dessas fases do nosso herói, ok? E não podia deixar de ser, eu vou começar a falar dos 12 trabalhos de Hércules, falando sobre os mitos heróicos no geral. A gente sabe que o mito fala da nossa própria vida, o mito fala de forma simbólica da nossa própria existência. E os mitos heróicos ainda mais, porque os heróis eles vão falar do crescimento do ser humano, do que o ser humano precisa fazer, estar atento, o tipo de soluções aí que ele precisa dar para aprender com os trabalhos e as provas da vida. No caso de Hércules, a gente vai falar da história de um dos grandes heróis da Grécia. Hércules é um dos heróis mais comentados, badalados da Grécia Antiga, desde a Grécia Antiga, né? Não é só hoje que a gente gosta dessa história. Já na Grécia Antiga, Hércules é considerado quase como um deus, um semideus, a gente já vai entender isso dentro da história dele. Você tem templos, você tem histórias, cantos, poesias, músicas, um monte de coisa falando de Hércules. Então ele é realmente uma das figuras que incorpora bem a ideia da Grécia Antiga, que a gente vai tentar entender um pouco mais a partir de agora, ok? Os trabalhos de Hércules, né, e as provas dos heróis, eles são essa trilha de crescimento humano e ainda mais no caso de Hércules, de purificação. É interessante porque se você parar para pensar, você nunca ouve falar assim, os 12 problemas de Hércules, né, os problemas de Teseu. Eles não têm problemas, eles têm trabalhos, eles têm provas, eles têm oportunidades de crescimento. E essa é a mentalidade heróica, né? Conseguir crescer e aprender com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Então, os trabalhos de Hércules, eles vão ser uma purificação, é um aprender a lidar com a gente mesmo, ok? E uma coisa interessante do mito de Hércules especificamente é que Hércules ele consegue chegar ao Olimpo. Já vou dar um spoiler, né? Já vou contar o final da história, mas ele realmente consegue chegar no Olimpo e ele casa com Hebe, né? Que é a representação da juventude. E por que eu estou adiantando o final da história aqui para a gente? Justamente para a gente entender que essas provas e essas purificações vão fazendo com que o herói se estabeleça cada vez num patamar superior, ao ponto dele chegar no nível de estar com a galera do Olimpo, de estar ali convivendo com os deuses do Olimpo e casando com uma imortal que é Hebe. De certa forma, Hércules está representando aí essa jornada da alma humana, sair onde a gente está e chegar a esse máximo que a gente pode ser, que é representado justamente pelos deuses do Olimpo, ok? Então vamos falar dos 12 trabalhos de Hércules? Não, vamos falar dos 12 trabalhos de Alcides. Por que, Renata? Alcides, quem que é esse cara, né? Como é que ele caiu aqui de paraquedas? Bem, Hércules só se torna Hércules depois dos 12 trabalhos. Antes dos 12 trabalhos, ele se chama Alcides. E por que isso é interessante? Se a gente pegar o nome grego, né, o nome latino aí que é Hércules, a gente não tem tanta origem. Mas se você pega o nome grego, ele é Heracles. Heracles significa a glória de Hera. Hera, deusa altamente ciumenta, esposa de Zeus. Qual é o papel dela nessa história, Renata, que chega a dar o nome para o nosso herói, né, de Heracles? O papel dela é dificultar a vida do cidadão. E é dificultar mesmo, porque ela é o que a gente chama da iniciadora. Ela manda provas, ela manda dificuldades. Muitas das confusões aqui que a gente vai ver, elas são geradas a partir de Hera.
Então, se a gente traz isso para a nossa vida, o que a gente pode imaginar? Que aqueles problemas todos, né, que a gente imagina, aquelas coisas todas que nos dificultam a vida, são as provas mandadas aí por Hera para fazer com que a gente cresça. E no final dessa saga de trabalhos, a gente vai se transformar na glória de Hera, Heracles, né? A junção do nome significa exatamente isso, a glória de Hera. Hera mandou os trabalhos, mandou as provas e Hércules foi passando por cada uma delas, aprendendo, crescendo, realizando o que devia ser feito, tal, até chegar a ser essa grande glória de Hera, que é um ser humano que chegou ao ponto de ser considerado igual entre os deuses. Certo? Essa é a grande glória de Hera, que dá o nome para o nosso herói. Então, Alcides, eu vou chamar ele de Hércules, né? Porque se eu falar Alcides aqui, vocês vão achar que estão no vídeo errado. Mas o nome dele é Alcides mesmo e Hércules só no final das provas, ok? E quem é Hércules, como é a história dele, né? Antes da gente falar dos trabalhos. Até porque é muito importante entender por que ele tem que fazer esses 12 trabalhos, né? Vocês nunca se perguntaram isso, não? Por que esse cidadão tem que fazer esses 12 trabalhos? E não foi só isso, tá? Os 12 trabalhos é uma forma aí de apresentar também essa saga heróica. Você tem muita coisa antes dos 12 trabalhos, durante, né, que a gente chama de gestas paralelas ali, histórias que acontecem junto, e depois, né, até ele chegar no Olimpo, ele ainda passa por muita coisa, ok? Então os 12 trabalhos ele é um recorte da história de Hércules, não é a história toda, ok? Então, quem é Hércules? Hércules é um herói e, como todo bom herói, ele tem uma parte humana e uma parte divina. Ele é filho de Zeus com Alcmena. Nossa, cortou aqui o nomezinho dela. Mas, enfim, é ele mesmo, certo? Hércules é filho de uma mortal com um deus. E isso é interessante porque é como se o herói tivesse sempre dentro dele uma dualidade. Uma parte material representada pela mãe, normalmente aí humana, e a parte divina, no caso aqui de Hércules, Zeus. Então, dentro dele ele tem os dois. Então é como se a parte divina chamasse pelas aventuras. Ele representa o que o herói tem de melhor. E a mãe, as condições, né, da vida, das provas, das situações que acontecem na vida do herói. Então, Hércules, ele nasce justamente porque Zeus quer trazer ao mundo um grande herói, um dos seus maiores filhos, digamos assim, né? E aí ele aproveita quando Alcmena está sem o marido saiu para a guerra, Zeus se coloca ali com cara de marido, ele se disfarça, né, do marido dela e deita com ela e faz um filho. Quando o marido chega, não sei se vocês lembram dessa história lá no Rei Arthur, hein? É igualzinho. Quando o marido chega, ele começa a contar as histórias e tal, e ela já sabe de tudo, porque Zeus contou as histórias da guerra, contou o que aconteceu, e o marido fica assim, meu Deus, mas que coisa estranha, eu acabei de chegar e essa mulher sabe tudo o que aconteceu na guerra, quem foi que contou, né? E aí eles vão para um grande vidente, né, que vira para eles e fala assim, olha, o que aconteceu foi que na sua ausência, Zeus esteve aqui e se deitou com a sua mulher, e agora ela vai dar à luz a um grande herói. E aí de início ele fica meio chateado, mas né, filho de Zeus vai fazer o quê? Ele acaba aceitando a situação e cria o filho, né, como sendo dele. E Hércules tem um irmão, justamente, ele é filho de Zeus e o outro é um filho totalmente humano, que é o seu irmão, ok? Então tá aí o nascimento. E essa imagem aqui é interessante, se você reparar aqui atrás, vocês estão vendo que tem um pavão nessa figura? Esse pavão aqui, o pavão é o animal símbolo de Hera. Por quê? Porque dizem que o pavão ele é cheio de olhos, né, na sua cauda. Quem já viu ali o pavão de perto, né, ele parece uns olhinhos mesmo. E eu adoro quando eles falam que o pavão tem os olhos ciumentos de Hera, né, que estão olhando para todas as coisas. Tem umas interpretações mais profundas que depois eu passo para vocês, mas essa é engraçada porque eu acho que o pintor queria falar justamente isso, né, que Zeus está lá, né, Zeus não é nenhum modelo de fidelidade,
E a Hera está de olho, como quem diz assim, você está querendo fazer isso, trazer esse herói ao mundo, mas eu já estou aqui de olho desde o início. Um detalhe aqui, Zeus tem vários filhos dentro da mitologia grega, né, com várias humanas, e cada uma ele seduz de uma forma diferente. O que isso simboliza? Simboliza uma força se reproduzindo na matéria, ok? Então essa força de criação constante que existe no universo, e Zeus vai deixar a sua marca em diversos filhos na Terra, fazendo com que a humanidade tenha um pouco de divindade dentro dela e que essas forças da natureza gerem formas, né, cada vez mais formas na matéria. Então esse é o simbolismo aí dos vários filhos que Zeus possui. Então não dá para botar uma chave muito moral, digamos assim, na interpretação dos casos aí de Zeus, ok? Aí Heracles nasce, Hércules já está lá, Hera já está chateadíssima com a história, né? Já dificultou muito o nascimento dele, inclusive, para que ele perdesse o reino, não fosse o primogênito ali da região. Ela já dificulta desde o início, mas a criança nasce. E Zeus chega um determinado momento que ele fala assim, Hermes, a gente precisa começar o processo de imortalidade do moleque. O moleque agora ele precisa se tornar imortal. E a primeira coisa que ele precisa para fazer isso é conseguir beber um pouco do leite de Hera, do seio de Hera. Então veja só, a Hera já está chateada. Já está cheia de ciúme, já não gostou da história. Mas é ruim dela deixar mesmo a criança se alimentar? Então o que ele faz? Ele pede a Hermes que quando Hera esteja dormindo, ele coloque a criança suavemente para conseguir o leite dos seios da deusa. E Hermes faz isso, pega a criança e tal, leva. Só que a criança é muito forte. E quando ela suga o leite de Hera, ela acorda assustada e com dor e joga a criança. Ela sai daqui, né? Quem é você? Aí ela assusta, né? E aí sai o leite dos seios de Hera. E esse leite que sai do seio de Hera jorra de tal forma que monta a Via Láctea, né? A via de leite, que é a nossa Via Láctea, é o nome que nós damos, né? Justamente para essa enxurrada de estrelas no céu, essa via de leite, né, que você pode ver aqui no céu numa noite bem escura, né, você vai conseguir ver aquele borrão que é justamente a Via Láctea, né, essas estrelas que montam o nosso sistema, e é dessa história justamente que ela tem esse nome. Ok? Então botei aí uma Via Láctea de presente para vocês. É legal quando a gente vai entendendo de onde vem esses nomes, né? Próxima vez que você vê a Via Láctea no céu, você vai lembrar de Hera e vai lembrar de Hércules, certo? Promessa, hein? Hera continua não gostando da história. Então quando o Hércules está com 8 meses, ela vai mandando as provas, né? Ele é uma criança muito fora do comum, uma criança muito corajosa e muito forte, o que também é muito comum nos mitos heróicos, que é uma criança especial. Ele mostra algumas características que as outras crianças não têm. E Hera vai mandar para ele 2 serpentes para tentar matar ele no berço. Aí o irmão dele, que é mortal, que ele vê, a criança já começa a chorar, a espernear. Aí o Hércules tranquilo, né, bebezinho, olha as serpentes, que bonitinho, né, e mata as serpentes, né, que é justamente essa imagem que está aqui do lado. Então é como se ele mostrasse o poder dele, né, ele não se assusta perante essas primeiras provas que Hera vai mandando para ele, e assim a fama de Hércules, né, já começa a ser montada desde que ele era muito pequeno, tá? E como é Hércules, né? Ali a sua adolescência e tudo. Hércules, gente, é um cara extremamente indisciplinado e temperamental. Então, você que sofre de problemas de disciplina e não controla o seu temperamento, identifique-se com Hércules. Até porque, olha só o que o mito vai falar, que uma pessoa com esse perfil, né, indisciplinado, temperamental, suscetível, descontrolado, uma série de coisas, ele pode chegar no Olimpo. Né, ele pode chegar ao máximo da evolução humana. E por que ele é destemperado mesmo? Muitas histórias, inclusive, ele mata um dos professores dele, se eu não me engano, é o de arco e flecha.
ele não gosta muito do que ele fala e, pof, vai lá e mata o próprio professor. Então tem muitas histórias desse tipo, justamente mostrando o descontrole de Hércules em relação à sua própria força. Por isso que a gente fala que o mito de Hércules é um mito infanto não, né? É um mito juvenil, porque é justamente quando o jovem precisa controlar os seus ímpetos, né? E a gente vai continuar aqui a história, vai ver que não controlar os ímpetos pode dar muito, muito problema, ok? Que é o que acontece com o nosso herói aqui. Então o que ele vai fazer? O tempo vai passando, a fama dele vai crescendo, né? De pessoa forte, mais destemperada. O tempo vai passando, ele casa com Mégara, né, a filha do rei de Tebas, e tem 8 filhos. 8 filhos, assim, tem várias versões, tem 5, tem 7, tá, enfim, tem vários filhos aí com a filha do rei de Tebas. E aí ele vai montando as suas armas, né, à medida que a história vai andando. A própria clava é ele que faz, né, onde essa clava inicial bem rústica, né, ele consegue fazer. Mas as suas outras armas são dadas pelos deuses, né? Então Hermes vai dar uma espada, Apolo vai dar o arco e flecha, que é uma das características aí do deus também Apolo. Hefestos vai dar uma couraça de bronze, justamente para proteger ele. Atena uma túnica e Poseidon vai dar cavalos. Então o nosso herói agora, ele tem diversas armas para poder ir pelas suas aventuras. E as armas que os deuses dão, em geral, são as nossas virtudes, né? São as nossas armas para as lutas do dia a dia. E quem dá é justamente o divino representando o que a gente tem de elevado. As virtudes, elas sempre vêm de cima, né? Elas não vêm de baixo. E por isso é representado pelos deuses que estão dando essas armas aqui para o nosso herói Hércules, certo? E aí tá uma escultura de Hércules para a gente se inspirar um pouquinho, tá? Aí o que acontece? Ele está lá casado com Mégara, tem seus 8 filhos, e aí eu coloquei a descrição que o Junito Brandão dá no seu livro. Ele coloca assim, ó: foi assim que a deusa Hera, né, lançou contra Héracles a terrível Lissa, a raiva, o furor, que de mãos dadas com a noia, a demência, enlouqueceu por completo o herói, num acesso de insânia, ei-lo matando a flechadas ou lançando ao fogo os próprios filhos. Então o que Hércules faz? Ele é tomado pela noia, e é justamente essa noia que Hera manda, que dá origem ao nome paranoia, né? Que a gente fala, você está paranoico, né? É exatamente esse o estado de espírito que Hera manda para Hércules como uma prova, certo? É que nem a gente quando está com umas ideias na cabeça, umas formas mentais circulares, quando a gente tem ímpetos, digamos assim, né, que a gente precisa controlar. No caso de Hércules, ele não conseguiu. Ele não conseguiu lidar com essa noia, né, mandada pela deusa, e acabou sucumbindo. E quando ele dá por si, quando ele volta a si mesmo, ele matou os filhos e matou 2 sobrinhos. Mas não a esposa sobrevive, na maioria das versões a esposa sobrevive. Mas o que a gente tem aqui? Um herói, né, filho de um deus, uma pessoa que foi destemperada, digamos assim, não conseguiu resistir à prova que a deusa mandou e acabou exterminando todos os seus filhos, que são os seus próprios frutos, né? Então essa continuidade, ela foi acabada, ela foi eliminada. Então Hércules agora, dentro das suas provas, ele vai ter outros filhos, certo? Só que o que acontece? Quando Hércules dá por si, quando ele volta a si mesmo, ele se dá conta do que ele fez. Olha, ele fala, meu Deus, e agora? Tipo a gente quando faz besteira, né? Você acorda e fala assim, meu Deus, e agora? Como é que eu resolvo isso? O que foi que eu fiz? Né? Esse não era eu não sou assim, né? E Hércules, ele, quando volta, né, a consciência, ele olha e tem essa sensação, e ele vai procurar por purificação. Quando ele vai procurar por purificação, ele vai no oráculo de Delfos, ok? E aqui eu aproveito para fazer um apelo. Quando vocês procuram, né, por imagens de Delfos, normalmente vem essa aqui, e esse não é o oráculo de Delfos, tá, gente? Isso daqui é um templo circular perto do oráculo de Delfos,
É só porque se você fizer o teste e for lá e procurar pela imagem, você vai ver que essa daqui aparece. Na verdade é essa aqui. Esse aqui que é o oráculo, né, o templo do deus Apolo, onde tinha a pitonisa, que falava com os deuses. E Hércules vai lá pedir para ela que ela ajude ele a se redimir disso que ele tinha feito. Você fala, olha, eu não queria, é porque era mandou a noia, eu fiquei paranoico, eu fiz esse monte de besteira, mas isso me corrói muito e tal. O que eu posso fazer para redimir, para mudar essa situação? Aí a pitonisa fala assim, eu acho que a pitonisa queria era acertar alguma conta lá. Ela vira e fala assim, você sabe aquele seu primo Euristeu, o rei de Micenas? Eu sei, lembro. Aquele cara que é super covarde, que o pessoal diz que não tem um pingo de virtude, deformado moralmente, aquele, ela fala, esse mesmo. Ela fala assim, o que tem ele? Vai lá e sirva a Euristeu durante 12 anos. Ai, eu acho que Hércules iria falar, não, tu só pode estar brincando, você só pode estar brincando, converse aí com Deus de novo para perguntar que história é essa. Um herói já conhecido em toda a Grécia, forte, educado, né, pelo melhor, por tudo de bom e tal. Eu vou ter que sucumbir a um rei covarde. Não. Ela fala, sim. Não, assim mesmo, vai agora. E aí ele foi porque, né, com a pitonisa não se discutia. E por que isso é interessante, gente? Porque eu sei que pode parecer só, olhando de primeira, né, só como uma humilhação, né? Mas é uma espécie de Gente, tem coisa pior, olha a situação. Ele vai ter que servir uma pessoa que, assim, visto de todos os lados, não tem tanta coragem quanto ele. Eu acho que isso é uma espécie de aviso do mito de que a gente tem que aprender com tudo e com todos, né? Muitas vezes a gente acha que só vai aprender com quem sabe mais, com pessoa assim, às vezes uma pessoa muito simples, uma criança, um bichinho vem e ensina uma coisa pra gente. Então a gente tem que baixar o facho, né? O que no caso de Hércules, que além de forte, né, extremamente orgulhoso, vaidoso e tal, foi uma prova e tanto. Que ele aceita, porque afinal de contas o que ele fez também não dá para purificar de qualquer forma. E aí Euristeu, e aqui eu vou aproveitar para explicar essa imagem, né? Euristeu, tá ele aqui, vocês estão vendo uma pessoa aqui dentro desse jarro, que é um jarro de bronze, segundo a história, com as mãozinhas assim levantadas, né? O que Euristeu está fazendo? Ele está recebendo o javali de Erimanto, né? A gente vai ver que é uma das provas justamente de Hércules. Ele está recebendo o javali, mas ele tem tanto medo do Hércules, que ele se esconde dentro de um vaso de bronze. E ele não fala com Hércules, ele passa as provas por um mensageiro. E Hércules tem ficado lá de fora. E tem umas horas da história que ele entra, e aí o Euristeu entra, né? Nesse vaso de bronze e se esconde, certo? Para se proteger de Hércules. Por quê? Porque Hércules é muito forte e também ele ainda é muito descontrolado, e Euristeu é muito fraco, então ele se protege dentro justamente desse vaso. E aí que surgem então os 12 trabalhos de Hércules, que são os 12 trabalhos que o seu primo Euristeu vai passar para ele durante esses 12 anos, para que ele se purifique, né, de tudo isso que ele fez enquanto ele estava tomado pela noia enviada por Hera. Então nessa primeira prova ele não passa e agora ele vai ter os seus 12 trabalhos de Hércules, certo? Bem, a gente para por aqui esse vídeo, no próximo a gente começa então a ver cada um desses trabalhos, o que eles simbolizam e o que eles estão ensinando para que a gente possa aplicar na nossa vida, né? Até agora ele nos deu muita esperança, o mito, porque uma pessoa meio descontrolada que nem o Hércules pode chegar no Olimpo, então ele nos dá esperança. Ele mostra o que acontece quando a gente não passa pela prova, que é o caso aí a noia de Hera, mas que a gente sempre tem uma capacidade de reivindicação, né? Que nem Hércules fez, ele vai no oráculo e fala assim, me dá uma oportunidade de reivindicar, me dê uma oportunidade de fazer algo que me redima.
Isso é uma mentalidade bem dentro dos mitos, bem dentro da Grécia. Não é uma questão de pedir um perdão, uma postura passiva, é pedir uma oportunidade, justamente, o que eu faço para poder mudar a minha situação. Só que ele não esperava que ia ser isso, né? E tá ele lá no Euristeu, e no próximo vídeo, então, a gente continua analisando os trabalhos de Hércules, ok? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.